Olá, galera, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso Dominando o QGIS. E hoje nós iremos aprender a fazer um mapa de uso e cobertura do solo, que é um mapa que vai ali caracterizar quais são ali os tipos e os níveis de ocupação humana dentro de um território específico. Então existem diversas formas hoje que você pode fazer isso. Você pode ali fazer uma caracterização supervisionada, você pode utilizar índices espectrais como o NDVI para poder ter uma base, mas hoje em dia, e na aula de hoje, nós iremos utilizar ali os dados de uma plataforma muito poderosa, que é a plataforma do Map Biomas Brasil. Então aqui eu vou abrir o Google e você pode pesquisar por Map Biomas Brasil e vir aqui em acesso à plataforma. Eu estou aqui em downloads, você pode baixar aí as coleções dos mapas de uso do solo para cada ano específico do Brasil. Então é uma plataforma que ela utiliza sensoramento remoto, tá? Dos satélites Landsat e Sentinel-2 para poder ali fazer os seus algoritmos e os mapas de uso e ocupação do solo. Então é muito legal, ela já faz isso de forma automatizada para você e facilita muito o seu trabalho de hoje em dia. Então, primeiramente, antes de construir o nosso mapa, vamos alterar o nosso SRC, certo? Hoje vamos trabalhar com coordenadas geográficas. Então vamos colocar ali nosso EPSG em siglas 2000, 4674. Aqui em projeto, vamos salvar como aula 3. E aqui nós vamos utilizar essa pasta, Map Biomas, e vamos utilizar esse arquivo, Santarém Coverage 2024. Você pode fazer isso de duas formas, somente arrastando o arquivo, ou vindo aqui em raster, camada, adicionar camada raster, três pontinhos. Eu vou colocar aqui a minha camada, Santarém Coverage 2024. Vou adicioná-la, vai aparecer esse arquivo aqui. Percebeu que ele está preto e branco? Então vamos dar cor, tá? Esse arquivo ele foi recortado do mapa de uso e ocupação do solo do Map Biomas no ano de 2024. Então, o Map Biomas tem um estilo próprio, tá? Para os seus mapas. E para adicionar, nós vamos aqui em estilo, carregar estilo. Aqui em buscar, vamos colocar esse estilo. Estilo QGIS Score 9. Carregá-lo. Aplicar. E o nosso mapa de uso do solo já está com ali uma visualização prontíssima para uso. Nós não vamos fazer o mapa de uso do solo de toda Santarém, tá bom? Por conta que é uma área muito grande com diferentes tipos de uso. Então vamos ali pegar uma área pequena. Para isso, tem esse arquivo aqui, bacia exemplo. Você pode simplesmente arrastá-lo para cá e você vai notar que é um polígono que está localizado dentro aqui, ó, da área urbana do município de Santarém. Para poder facilitar a visualização, você pode ativar aqui um Google Satélite. Você vai ver que esse polígono é a bacia do Irurá, tá? Que forma ali o principal igarapé de abastecimento no município de Santarém. Então vamos aqui renomear para ficar mais fácil. Bacia do Irurá. E vamos então recortar essa área, correto? Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso recortar somente a área da bacia do Irurá e fazer o nosso mapa de uso do solo? Então, você pode fazer isso aqui em raster. Vamos extrair, recortar raster pela camada máscara. Na camada de entrada, vamos colocar o Santarém Coverage, que é a camada raster que nós vamos recortar. Em camada raster, a nossa máscara, a nossa bacia. Aqui não precisa mexer muita coisa. Aqui em atribuir um valor sem dado específico para a banda de saída, vamos zerar, colocar zero, tá? Para não ter bandas sobrando, nenhum dado sobrando. Vamos aqui nos três pontinhos e vamos salvar no arquivo. Eu vou salvar na mesma pasta, no Map Biomas. Eu vou colocar
como Irurá. Vou salvar e vou executar. Feito isso, ó, ele salvou o nosso arquivo. Para não ter todo o trabalho de copiar o estilo, o mesmo estilo do MapBiomas Brasil, eu vou bem aqui em estilos, copio o estilo e simplesmente colo aqui novamente no arquivo do Irurá que nós acabamos de criar. Você vê que ele ficou aqui, ó, com a mesma cor do arquivo de Santarém. Então aqui nós já temos, né, o nosso mapa criado bem rapidamente, tá, de uso e cobertura do solo. É o mesmo processo que foi feito para recortar o município ali de Santarém. Então, feito isso, precisamos agora quantificar de qual forma é realizado e distribuído o uso do solo dentro da bacia hidrográfica do Irurá. Já deu aqui de perceber que existe bastante água, bastante florestas quando você abre aqui a legenda, ó. Lembrando que a legenda do MapBiomas está em inglês. A metodologia específica também está disponível lá nas pastas de referência. Então vamos ali quantificar isso aqui. Você pode vir aqui em caixa de ferramentas e procurar por histograma zonal. Eu já encontrei, tá aqui, histograma zonal. Clicando duas vezes, eu vou aqui em camada rasa, certo? Irurá. E na camada vetor eu vou colocar a bacia do Irurá. Aqui no prefixo eu posso mudar isto aqui. Eu vou colocar como Irurá também. Nos três pontinhos em salvar no arquivo, eu vou colocar o arquivo XLS para formato de planilha, tá bom? Vou colocar histograma Irurá, o nome do arquivo, salvar e vou executar. Você viu que ele formou uma tabelinha bem aqui? Essa tabelinha também vai estar disponibilizada lá, ó, lá na sua pasta no MapBiomas. Você pode entrar nela aqui e você vê o que aconteceu. Ele formou ali diversas colunas. E que são essas colunas? Aqui, Irurá 3, Irurá 6, Irurá 11, Irurá 12, Irurá 11. Ele acabou ali de calcular a quantidade de pixels referente a cada classe. Então nós podemos então aqui excluir essas quatro primeiras colunas, deixar só do 3, o Irurá 3, 6, 11 até o 39, até o 41. Então vamos excluir essas quatro primeiras colunas, pressiono o Shift, excluir. Um dado interessante é que o MapBiomas, a menor quantidade do pixel é de 30 metros. E levando em consideração que nós estamos mexendo com um pixel que tem um formato de um quadrado, então a área de cada pixel é 30 por 30 metros. Então guarda isso porque é uma informação importante. E vamos colocar esse 900 aqui, que é a área em metro quadrado de cada pixel desses aqui. Então, na metodologia do MapBiomas, cada número desse aqui é uma classe específica que está dentro do nosso próprio mapa. Então, isso também está disponível na metodologia. Eu, no caso, já sei que esse 3 significa floresta, esse 6 significa floresta inundável ou floresta de várzea. Eu vou colocar como várzea. O 11 ele significa floresta de igapó. O 12 significa área de savana. O 15 significa pastagens, tá? Aqui no 24 significa área urbana. No 25 significa área deflorestada. O 33 é água. O 39 são culturas permanentes.
e o 41 são culturas não permanentes. Então lembra desse número aqui, 900 metros quadrados? Então significa que nós podemos calcular a área de cada classe multiplicando a quantidade de pixels vezes 900 metros quadrados, que é ali a área em metro quadrado de um só pixel. Então vamos aqui formar a nossa tabela. Eu vou utilizar aqui a mesma nomenclatura, tá? Floresta. Aqui na hora da nossa floresta de várzea. Vou até colocar aqui como f.várzea, levando. E aqui f.igapó, né? Floresta de Igapó. Savana. Vamos ali colocando, né? Conforme cada tipo de nomenclatura. Cultura permanente. Cultura não permanente. NP. Aqui, nessa coluna, vamos colocar a área em metro quadrado, certo? Aqui, a área em hectare. E aqui a área em quilômetro quadrado. Então, como que nós calculamos a área? Podemos calcular aqui, colocar igual. Qual que é a área de floresta? É 900, certo? Vezes esse floresta bem aqui, ó. Podemos dar OK, ele já te deu ali a área em metro quadrado. A área da floresta de várzea, esse número aqui, certo? Vezes 900. Você pode fazer isso manualmente, certo? Lembrando que o sinal de vezes é um asterisco dentro do Microsoft Excel. Aqui em Savana, mesma coisa. Você pode digitar aqui igual, fazer um sinal de asterisco. E pode ir fazendo, não tem problema, tá? Em fazer isso manualmente. Aqui em zona urbana, mesma coisa. Clica uma vez na célula, asterisco multiplicando pelo 900. Aqui em área desmatada, mesma coisa, tá bom? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Cultura P, mesma coisa. E cultura não permanente, a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a área em hectare. Então, para calcular a área em hectare, nós temos que dividir, certo? Esse valor por 10.000, correto? Então, dividimos aqui, lembrando que o sinal de divisão aqui é uma barra. E aí puxamos esse valor aqui para baixo. Para transformar para quilômetro quadrado, vamos fazer a mesma coisa. Pegar esse valor e dividir por 100. Ele vai te dar a área também em quilômetro quadrado. Você só espera aparecer a cruzinha e também arrasta o cursor para baixo. Podemos colocar mais uma linha aqui com total. E é interessante também colocarmos em porcentagem a quanto equivale cada classificação. Então, como nós podemos fazer isso? Para calcular a porcentagem, podemos pegar esse valor e
e simplesmente dividir pelo total. É interessante que fique ali o valor de porcentagem mais simplificado possível. Então vamos aqui novamente dividir ali pelo total, lembrando que o total nós precisamos ali calcular também. Então vamos aqui calcular o total. Vamos colocar o sinal de igual, digitar a função soma. Vamos arrastar tudo para cá. E vamos então fazer os nossos devidos cálculos. Dividir aqui pelo total. E já temos nosso valor, 26%. Podemos ali dar uma aumentada aqui, certo? Nas casas decimais. Você viu que eu simplesmente arrastei. O que foi que aconteceu aqui? Eu arrastei, mas à medida que eu fui arrastando, ele também, o Excel ele foi automaticamente arrastando também a linha. Então aqui eu preciso colocar o que? O cifrão. Antes e depois da nossa célula. Após eu colocar esse cifrão, ele já vai fazer isso de forma automática pra gente. Então ali nós temos ali já toda a nossos cálculos, tá? Da área que será delimitada para o nosso mapa. Então vamos aqui, novo layout de impressão. Vamos colocar aula 3. Adicionar rótulo. Vamos colocar mapa de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do Irurá. Por padrão, vou deixar Times New Roman. Podemos aumentar a fonte até uma que fique mais interessante pra gente. Sempre é recomendável deixar centralizado, tá bom? Vamos ali criar uma moldura para ela. E vamos então adicionar o nosso mapa. Sem fundo, sem nada, beleza? Então aqui vamos adicionar o nosso mapa bem aqui, cobrindo toda a nossa área. Ele está com plano de fundo, então vai provavelmente sumir, tá? O título que você acabou de colocar, você pode simplesmente arrastar ele aqui para cima, não tem problema. Aqui vamos aumentar um pouquinho essa escala para, eu vou colocar em acredito que 80.000 seja suficiente, tá bom? O trabalho que a gente vai fazer aqui. Vamos adicionar uma moldura nele para ficar mais legal. Colocar, logicamente, a nossa setinha norte bem aqui em cima. Eu vou deixar ela aqui embaixo, acredito que vai ser mais útil para o que a gente vai fazer. De praxe, já vamos logo adicionar a nossa legenda, tá bom? E as nossas informações que nós utilizamos nesse trabalho. Então, sistema de coordenadas que nós vamos utilizar é geográficas.
O datum, o sigla 2000, a zona que nós estamos é a 21S. A fonte do nosso mapa é a plataforma Map Biomas Brasil do ano de 2024. Se você quiser, pode colocar já o seu nome. Eu vou colocar o meu aqui. Vou alterar minha fonte. E pronto, já temos ali um pouquinho do nosso mapa. Aqui em barra de escala, posso adicionar ela já por aqui, ó. Vou colocar em caixa dupla. Vou colocar em 3 segmentos. E você já vê que ela ficou ali, casou um pouco com a legenda, né? Ficou bem legal. E vamos então adicionar a nossa legenda, certo? Então, para nossa legenda, vamos desativar essa opção, atualização automática, tirar esse Google Satélite daqui, Santorini Coverage também, deixa só o arquivo do Irurá. E vamos então escrever uso cobertura do solo 2024. Lembrando que esse é um cabeçalho, tá? Do subgrupo. Então podemos colocar ele em negrito. Vamos abrir aqui a nossa legenda e colocar realmente o que aparece dentro do nosso mapa. Então aqui nós temos a formação florestal, certo? Esse savana formation não existe. Esse manguezal também não. Floresta inundável nós temos, certo? Que é a nossa floresta de várzea. Forest plantation também não temos. Os wetlands, que são os campos alagados aqui, são as nossas florestas de igapó, ou mata de igapó, ou campo alagado. Vou colocar como floresta de igapó, tá? Aqui. Os grasslands são os campos nativos. Vamos deixar. Nós salvamos esses campos nativos lá como savana. Então vamos deixar aqui como savana mesmo. Empestres são as pastagens. Sugarcane, cana de açúcar, pode remover. Praias e dunas. Área urbana nós vamos deixar. É a área que está em vermelho. Aqui em áreas desmatadas vamos deixar também. Horticultura podemos remover. Mineração. Aquicultura. Aqui em rios, lagos, oceanos é a coluna cujo nome é água, tá? Então vamos deixar aqui rios e lagos. Aqui são as lavouras permanentes aqui em soybean. Na maioria das vezes aqui em Santarém são relativas à lavoura de soja, tá? Nessa região. Então vamos colocar aqui lavouras permanentes ou culturas permanentes. Rice pode remover. E aqui em Other Temporary Crops vamos colocar lavouras não permanentes.
Feito isso, podemos remover praticamente tudo que restou aqui. As lavouras são as últimas. Pode dar aqui, remover. E vamos então adicionando a área em porcentagem relativa à nossa bacia hidrográfica. Então aqui em floresta de várzea ele deu 10,8%, em floresta 26% e floresta de igapó 1,3%. Então vamos colocar aqui 26%, floresta de várzea 10,8%, em floresta de igapó vamos colocar aqui 1,3%, área de savana 1%, as áreas de pastagens 17,5%, e 29,9% em área urbana, 2,2% em áreas desmatadas, os rios e lagos 9,3% da nossa área de estudo é composta por água. E por último, as nossas lavouras são 1,4% a permanente e 0,8% a não permanente. Então, com esses poucos dados, nós então podemos ali mover um pouco o cabeçalho, aumentar um pouco ele. Fizemos em poucos cliques um mapa de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica mais importante do município de Santarém, Pará. Então podemos ali também adicionar já as imagens, mais alguma imagem aqui de logo. Eu vou adicionar já as que estão dentro do nosso projeto. Aqui na aba logos eu vou adicionar essa do TREA. Posso dar Ctrl C, Ctrl V. E adicionar a da San Júnior também. Feito isso, fizemos de uma forma diferente, certo? Podemos adicionar, devemos na verdade, certo? As nossas grades. E a grade vem por último para facilitar o nosso design. Então podemos colocar aqui no X 0,1 e no Y 0,1 também. Podemos desenhar já as nossas coordenadas. Vamos utilizar grau, minuto, segundo com sufixo. Na direita, mesmo padrão das outras aulas, vertical ascendente, assim como na esquerda. A diferença é que vamos deixar elas dentro do quadro, tá bom? Todas elas, vamos ativar essa opção dentro do quadro. E aqui em cima apenas molduras e anotações. Na moldura vamos colocar linhas interiores. E na precisão da coordenada colocar 0. Em fonte, padrão, Times New Roman. Vou deixar em negrito para facilitar um pouco. E já temos ali o nosso mapa prontinho de uso e cobertura do solo. Podemos até dar uma melhorada aqui nas coordenadas. Vou botar em 0,07
para ele me dar uma gama um pouco maior de opções. E pronto, nosso mapa está pronto. E o que é que nós podemos entender? Que quase toda a bacia hidrográfica do Urará é composta majoritariamente por florestas, por áreas urbanas e também ali pela fisionomia, né, de floresta de várzea, que são as classes que mais estão sendo citadas aqui dentro do nosso mapeamento. Para finalizar, layout, vamos exportar isso aqui como PDF, tá bom? Vou colocar aqui aula 3, vou salvar e o nosso arquivo está pronto.